uma conta extra de 24 bilhões de reais. Renato, o que está escrito lá? Uma conta extra de quanto? 24 bilhões de reais. Não é possível. Caramba. E a conta é extra? Extra quer dizer que é além, então, vem mais? Surpresinha. Mais paulada? Não estava programada. Não estava programada. Então, vamos lá. Uma conta extra de 24 bilhões de reais em propostas que estão em tramitação no Congresso pode ameaçar os planos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de zerar o déficit em 2024. Zerar o déficit? Como? A informação também é do jornal A Folha de São Paulo. Para alcançar a meta, o governo precisa da aprovação no Congresso de algumas medidas que elevam a arrecadação. A expectativa da equipe econômica é conseguir mais de 168 bilhões e 500 milhões de reais em receita no próximo ano. As pressões do Congresso vêm principalmente de uma PEC para transferir servidores de ex-territórios para os quadros da União a um custo módico de até 6 bilhões. Aí tem também 300 milhões de reais. 6 bi e 300. Outros riscos ainda não estão totalmente mensurados pelo governo, porque é possível ainda que o Congresso derrube os vetos ao projeto de lei do CARF. Bom, Carol Curimbaba, mais 24 bi. Nós estamos falando aqui de 900 milhões só para o programa de segurança pública. A segurança do país está alarmante. Mais 24 bi. Só tem um jeito. Se o governo continuar gastando de maneira descontrolada como está gastando, e eu falo em custo político, custo da Câmara dos Deputados, custo do Centrão, custo do Congresso Nacional, custo do Judiciário, custo geral. Se continuar gastando desta maneira, não vai zerar o déficit. Se não zerar o déficit, vai ter que pedir dinheiro emprestado. Se pedir dinheiro emprestado, vai aumentar a demanda por dinheiro nos bancos. Isso aumenta os juros. Aumentando os juros, diminui a atividade econômica, gera recessão e gera desemprego. Carol, não tinha que gastar menos? Tinha que gastar menos, porque a alternativa a isso é o quê? Você cobrar mais impostos ou você rezar, pedir para Deus para a economia melhorar, para o governo arrecadar mais, né? Mas olha como que falam que o papel ali do ministro da Fazenda é o pior emprego do mundo, e realmente é de fato. Olha a conta que eles têm que chegar. Eles têm que zerar o déficit público e para isso eles têm que arrecadar mais 170 bi. É tudo na conta de bi. Então para eles está tudo normal. Falar em um pouquinho a mais, um pouquinho a menos de bi, tanto faz. Saiu a notícia de que a gente está com rombo nas contas públicas de 100 bilhões até agosto. Era esperado esse rombo nas contas públicas até o final do ano, ou seja, antecipou por conta, como o Capês falou aqui, do CARF, que ele está demorando para vigorar, então são receitas a menos que o governo tem. Também pelas commodities mais baixas, que aí interfere também na arrecadação do governo. Desculpa sempre tem. Mas modo de ação, né, a gente não vê desse governo o que ele vai falar para reduzir as contas, o que ele vai falar para economizar. E pelo contrário, os programas, e sim, tem programas importantes, até inclusive o PAC, apesar de eu ser completamente contra do governo investir dinheiro em qualquer coisa que não seja saúde, educação e segurança, mas tem ali o PAC, ele quer estimular a economia, está fazendo com que a população tenha mais dinheiro para voltar a consumir, modo de pensar de governo. Mas progressistas, ok, isso não é maldade, é só forma de pensar que eu acho que está errada, mas tudo bem. Mas como que ele vai fazer isso, né? Ele vai atrás de mais impostos ou ele vai atrás de um crescimento artificial da economia, que é o quê? O pessoal começa a investir, trabalha mais, até que vai crescimento da economia, mais o rombo e as contas para pagar vem lá para frente, Capês. Meu querido Renato, a situação no mundo não tá, o mar não tá para peixe. Estados Unidos da América tá com déficit de 240 bilhões de dólares. Déficit fiscal. E uma dívida acumulada de 32 trilhões de dólares. Nosso PIB parece que acho que é 1,5, mais ou menos 1,4, né, o Felipe, você que é economista? O PIB do Brasil, 1,4 trilhão de dólares. A dívida dos Estados Unidos está quase 30 vezes o nosso PIB.
A da China deve estar uns 7 trilhões, mais ou menos. Irmão, ou vamos gastar menos ou a situação vai ficar ruim, hein? Pois é, e eu só vejo a gente falar em possível solução para isso do lado da arrecadação, né? Então, toda hora as notícias mostram o seguinte: o governo precisa arrecadar mais 160 bilhões, mais 170. Não, na verdade não é 170, é 200. Sempre isso vai aumentando e para quem que sobra para pagar essa conta? Eu me lembro muito bem quando a gente falou sobre a taxação de produtos ali importados, né, de menos de $50, que são comprados, né, por brasileiros, né, de outros países que entregam aqui, aqueles aplicativos, sites que vocês conhecem muito bem. Teve gente que disse que não, que na verdade essa taxação seria para as empresas, isso não seria repassado para os consumidores. E a gente está vendo que o povo brasileiro está pagando a conta. Então a gente sempre fala em resolver os problemas da economia brasileira pelo lado da arrecadação, enquanto isso a gente deixa, né, essa questão de corte de gastos para depois, não se fala mais em reforma administrativa para a gente conseguir enxugar o Estado, para a gente conseguir rediscutir a questão da estabilidade dos servidores públicos, isso é sempre falado para depois. Vamos falar do jeito mais simples, que é taxar, taxar e taxar. Muito bem. Deise Ciocari, você assistiu o show já do Gustavo Segré? Não. A paródia que ele faz com o Fernando Haddad numa música? Gastar, gastar, gastar. Mas tu assistiu o show dele, vale muito a pena. Qual a sua opinião sobre isso? Não, então, Capês, acho que não tem como acreditar que o governo vai zerar o déficit. Eu ouvi a Carol falando aqui do PAC. Nossa, ninguém mais falando PAC, né? Quando lançaram o PAC lá no primeiro e segundo governo Lula, eu lembro que todos os dias tinha notícia de alguma obra, ok, que metade das obras não foram concluídas, né? Mas tinha uma movimentação do governo muito mais forte em cima disso. Eu acho que... eu não quero fazer uma provocação, mas eu não consigo parar de pensar nisso. Assim, eu acho que só o Haddad e o Felipe Monteiro acredito que vão zerar o déficit em 2024. Desculpa. Mas... e aí tem aqui uma parte da notícia aqui falando das pressões do Congresso... Daí você está errado, o Haddad não acredita. Eu acho que nem o Haddad acredita, é só o Felipe e uma parte da esquerda. Mas tem também essa PEC do Trem da Alegria, né, que é para incluir esses servidores na base do Congresso, e aí acabou mais 6 bilhões e não se fala nunca em reduzir custo, né? Então, não tem jeito, não vai zerar o déficit, Felipe. Felipe, agora eu vou inverter o debate e vou me colocar numa posição em que você terá condições de me nocautear. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Faz toda hora, Capete. Toda hora. Me nocauteie agora, então, por favor. Estou com um sentimento masoquista. Você já ouviu falar de um economista chamado Maynard Keynes? Claro. Você sabe o que é keynesianismo? Sei. Você já ouviu falar do craque da Bolsa em 29, Estados Unidos quebrado, o mundo em miséria? Inclusive, a meu ver, foi um fator que levou à Segunda Guerra Mundial. Acelerou, pelo menos, a ascensão do nazismo na Alemanha. Muito bem. Ele sustentava que, através de grandes obras e grandes investimentos públicos, gasto de dinheiro público, você consegue acelerar a economia e, com isso, gerar crescimento. E eu fiz uma pergunta uma vez para o ex-ministro Marcílio. Marcílio, que é meu amigo, inclusive, foi ministro se não me engano, ele foi ministro do Jean Sarney. Marcílio de Freitas, o nosso economista, ministro. Eu perguntei para ele... Essa não é a solução? Ele falou, para ter uma solução como essa, é preciso ter muitas reservas. E você tem uma condição fiscal folgada para poder fazer esse tipo de alavancagem. Senão, você vai gerar mais dívida, mais inflação, mais crise, mais recessão. Eu quero saber o seguinte, você é a favor do déficit fiscal, de aumentar a dívida pública, aumentar o déficit para impulsionar a economia, como alguns economistas da esquerda sustentam? Você que é um homem de esquerda. Capês, primeiro, vamos lá. Primeiro, é bom lembrar que grande parte desse déficit é por conta do reajuste do Bolsa Família. Durante as eleições, os dois candidatos, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, se comprometeram a aumentar o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil para R$600. Ou seja, esse cenário de déficit alto teria nos dois governos. Então, assim, é falso você falar que o problema é o governo do Lula e do PT. Muito pelo contrário, tem nada a ver. Fizeram um acordo civilizatório
e resolver os dois juntos, aumentarem o Bolsa Família e colocar como um valor de R$600 por mês. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho importante, né, é que não sou eu que estou dizendo, nem o economista que está dizendo, mas como você calcula o PIB de uma nação. O PIB de uma nação, na verdade, é composto por 4 variáveis. A primeira variável é quanto que as famílias consomem. A segunda variável é quanto as empresas consomem. A terceira variável é a balança comercial, que está consolidada no Brasil por conta do agronegócio. E a última variável é investimento público. Então, num país em que as famílias estão endividadas, as empresas estão no maior índice de recuperação judicial, a balança comercial está consolidada, a única forma de você ter crescimento econômico é por meio de investimento público. Essa é a equação mundial, global, que está em livro básico de teoria econômica do mundo todo, né? Ou seja, se o Brasil quiser ter crescimento econômico, tem que ter investimento público, porque todas as outras variáveis estão paradas, estão no limite, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é importante destacar é que eu acredito, né, que o problema do Brasil não está na demanda. A demanda está completamente contraída. Então, o investimento público que o governo fizer, né, e o investimento público que o governo fizer também para aumentar a demanda, não irá aumentar a inflação, porque a gente não tem um problema de demanda, né? Tá muito economês, a audiência tá saindo, Você começou a dar aula de economia aqui, a audiência começou a sair. Para mim um assunto complexo, quer que eu fale de um... Não, verdade. Não, mas de qualquer maneira, o seu recado foi o seguinte: vai gastando, que a gente desenvolve. Mas só um ponto, Capês. Vamos gastando, é para gastar, vambora. Esse é o recado. Porque eu acredito que o Keynes vem aqui pro Brasil de novo, ressuscita e vem para cá, vamos gastar. Porque eu acredito, por exemplo, que o governo vai conseguir reduzir o déficit e zerar o déficit. Sei. Porque a gente tem 500 bilhões de reais em subsídios, né? Se o governo revisar 1/5 desse subsídio, já alcança o zero, já zera o déficit primário. Eu posso falar? Eu fico feliz quando eu ouço o Felipe, eu fico otimista. Vamos pra frente. E é um otimismo sem realismo. Por isso que eu fico mais ainda excitado. Ele diz que o Vasco da Gama vai entrar pra Libertadores. Sabe o quê? Mas vai. Muito bem. Mas vai, olha lá. O primeiro debate. Vamos falar da Argentina, nossos hermanos. Opa! Agora são 15 horas e 48 minutos. Olha só como passou rápido. 15 e 48. Olha, vamos falar um pouco da Argentina. Falei do Gustavo Segre e tal, e a Argentina. E quando a gente fala da Argentina, a gente fica feliz. Fala, pô, nós não estamos tão mal.